Acredito que consegui colocar o túmulo de Cleópatra em um templo abandonado a oeste, de Alexandria. Durante 2000 anos, os historiadores concordaram sobre uma coisa. O túmulo de Cleópatra foi perdido. O oceano. Disseram que ele tinha desaparecido. Para sempre. Engolidos por terremotos e marés. Eles estavam errados. Bem abaixo do deserto egípcio. Longe de onde alguém estavam procurando. Os arqueólogos acabaram de encontrar um parede de rocha sólida que não deveria existir lá. Quando romperam o selo, eles não encontraram apenas ossos. Encontraram um detalhe específico, impossível, esculpido na pedra que contradiz todos os registros romanos já escritos. E isso sugere que a rainha não apenas escondeu a sua corpo. Ela escondia um segredo que muda. História, o túnel que mudou tudo. Aqui. É esse o acordo. A arqueologia geralmente é jogo lento. Você tira a poeira. Não. Você encontra uma peça de cerâmica. E você escreve um papel. Mas às vezes o deserto desiste. Algo que paralisa a todos em seus trilhas. Foi exatamente isso que aconteceu em final de 2022. Uma equipe trabalhando a oeste de Alexandria em um local chamado Taposios. Magna não estava apenas à procura de cerâmica. Eles estavam em busca do maior prêmio, em egiptologia. E eles encontraram algo, que os engenheiros estão chamando de geométrico. Milagre. Enterrado a 13 metros de profundidade. Nas ruínas do templo, eles se depararam com um vazio. Não era uma caverna, era um túnel. E a coisa é enorme. Estamos falando de uma passagem escavada através de sólido, leito rochoso calcário, que se estende por oceanos mais de 4.200 pés. Isso é quase uma milha. Longo. Tem 6 pés de altura. Perfeitamente. Nível e espelha o famoso túnel Ophos na Grécia, que é considerado das maiores façanhas de engenharia do mundo antigo. Mas aqui está a loucura. Parte. Este túnel não foi construído para água. Não foi construído para mineração. Foi construído para levar a um lugar específico. As paredes são lisas. A precisão é aterrorizante. E à medida que a equipe avançava mais a fundo para o mundo subterrâneo, o ar mudou. Não estava apenas sem graça. Estava carregado de umidade. Partes de... Na verdade, este túnel está submerso. O lençol freático, que se alinha com a teoria de que uma enorme porção da antiguidade, Alexandria e a costa circundante, afundou devido a terremotos séculos atrás. Mas este túnel sobreviveu. Doutora Kathleen Martinez, a mulher que lidera essa iniciativa, soube imediatamente o que isso significava. Você não construa um túnel de 1,5 km através pedra para um plebeu. Você não a esconde. 40 pés abaixo, a menos que você esteja tentando proteger algo precioso de um exército. Os romanos estavam vindo atrás de Cleópatra. Eles queriam exibi-la acorrentada. Ela queria escapar daquela humilhação. Ela precisava de um plano B. E isso... túnel. Isto... parece exatamente rota de fuga para uma vida após a morte oculta. Mas fica ainda mais estranho ao longo do chão deste túnel. Enterrado no sedimento, encontrei 2 cabeças de alabastro. Uma delas representa um rei e o outro uma pessoa de alta posição. Eles também encontraram moedas. E não eram quaisquer moedas, mas peças de bronze cunhadas com o rosto da própria Cleópatra. Isto não é mais um palpite. As evidências são literalmente no chão. E então eles encontraram as múmias. Mas estas não eram enterros normais. Esses corpos foram escondidos. Em uma câmara conectada ao túnel, eles tinham línguas de ouro. Uma língua de ouro. A língua de alumínio foi colocada na boca de os mortos para que pudessem falar com Osíris, o deus do submundo. Isso significa: essas pessoas eram da elite. Elas eram importantes e eles estavam guardando um caminho. Então, você tem um segredo enorme. Túnel. Você tem guardiões com pinças de ouro. Você tem moedas com o rosto da rainha. Tudo aponta para uma única conclusão. Túnel é uma estrada. E no final dela, estrada.
atrás de um muro de pedra fundida e tijolo de barro. O radar de solo detectou anomalia, oca maciça. A equipe perceberam que estavam parados em frente a uma porta final. A leitura da temperatura disparou. Havia algo gerando calor ou reação química interna. Quando eles finalmente arrancaram as pedras, solto, o cheiro que os atingiu não era, simplesmente apodreceu. Era metálico, era afiado. E sentado no centro a câmara era de granito preto, sarcófago, que desafiava qualquer descrição no livros de história romana. As marcações A tampa foi a primeira pista de que a história estava errado, o mentor do Nilo. Para. Entenda por que aquela caixa preta é tão importante. Precisamos voltar atrás. Nós temos para observar a própria mulher, porque o que você aprendeu na escola é principalmente propaganda romana. Eles pintavam ela como uma tentadora, uma mulher que a usava. Ela usa o romance para conseguir o que quer. Mas não é bem assim. A verdade. Essa é a história dos vencedores. Escreveu para fazê-la parecer fraca. Basicamente, Cleópatra era uma gênia. Ela não era apenas uma governante. Ela era uma erudita. Ela falou quase uma dúzia de línguas. Ela era a primeira em sua linhagem familiar a de fato. Ela aprendeu egípcio. Ela estudou matemática, astronomia e medicina. Quando ela sentou-se no trono, ela não apenas usar a coroa. Ela se tornou a viva encarnação da deusa Ísis. Esta é crucial para o seu povo. Ela não era humana. Ela era divina. Isso não era apenas ego. Viagem. Foi uma jogada política de mestre. Ao se associar a Ísis, a mãe, deusa que trouxe seu marido Osíris de volta à vida, Cleópatra se fez intocável. Ísis era a mais popular, divindade da região. Se você fosse vivendo como Ísis, você exigia lealdade disso. Você foi além das leis. Você inspirou fé, mas Roma estava em ascensão, e Roma estava famintos. O império queria os grãos do Egito e seu ouro. Cleópatra sabia que ela não conseguiam combater suas legiões com espadas, sozinha. Então, ela usou a mente. Ela se alinhou. Ela mesma com os homens mais poderosos em Roma. Primeiro César. Depois Marco Antônio. O relacionamento dela com Antony foi só um caso passageiro. Foi uma demonstração de poder. Juntos, eles formaram um casal poderoso que aterrorizou o Senado romano. Antônio estava celebrada como a Dionysus viva ou Osíris no Egito. Cleópatra era Ísis. Eles eram o casal divino. Planejava governar um império que abrangia o leste e o oeste. E isso aterrorizou um homem chamado Otaviano. Otaviano era frio, calculista e obcecado por poder. Ele lançou uma campanha difamatória massiva, campanha contra Cleópatra. Ele a chamou de bruxa, uma ameaça estrangeira. Convenceu Roma de que Antônio havia perdido sua posição. Mente, a guerra era inevitável. E, quando a poeira baixou após a batalha de Actium, Cleópatra e Anone eram encurralados. É aqui que a história começa. Lamacento. A versão oficial romana diz: Antony tirou a própria vida pensando. Cleópatra já estava morta. Cleópatra, aflita e orgulhosa, permitiu uma cobra e um áspero. É uma cena dramática. É poética, mas isso também é suspeito. Por quê? Porque a cobra é o símbolo da realeza. É a símbolo de Ísis. Morrer pela serpente era uma maneira de se tornar um deus. Combina com narrativa perfeita demais. Octavian queria ela morta, mas ele não conseguia parecer um assassino de uma mulher. Então, automutilação. A história era conveniente. Mas a maioria das pessoas, o que ninguém percebe é que Cleópatra ela vinha planejando sua saída há muito tempo. Ela sabia que Octavian jamais faria isso. Ele queria que ela tivesse um enterro digno para apagá-la.
Se ela deixasse seu corpo em Alexandria no Mausoléu Real, Octavian teria saqueado tudo. Ele teria destruído a mãe dela também, impedi-la de se tornar uma mártir. Então, ela precisava de um plano B. Ela precisava de um lugar que era sagrado, oculto e protegido por deuses. Um lugar onde os romanos não iriam. Ousaria olhar ou não seria capaz encontrar. Ela precisava de um templo dedicado para Osíris. E é por isso que, então, andar é a chave. Ela apenas escondeu o corpo dela. Ela escondeu seu legado, no único lugar onde Roma não podia chegar. O Templo dos Mortos. Apresentamos o doutor, Kathleen Martinez. Ela não é sua, acadêmica típica e antiquada. Ela era uma advogada criminalista da República Dominicana, que ficou obcecada com esse caso arquivado. Ela analisou as evidências como se estivesse investigando uma cena de crime, e percebeu uma enorme falha na lógica dos outros especialistas. Todos os outros procuravam o túmulo no oceano, perto do Palácio Real em Alexandria. Fazia sentido. Claro, era lá que as rainhas costumavam ser enterradas. Mas Martinez argumentou que Cleópatra não era uma rainha comum. Ela estava em guerra. Ela era uma deusa. Ela não gostaria de ser encontrada por seus inimigos. Martinez teorizou que Cleópatra escolheria Taposiris Magna. Taposiris Magna fica a cerca de 48 quilômetros a oeste de Alexandria. É um antigo templo em ruínas dedicado a Osíris. Por décadas, os arqueólogos o ignoraram. Eles achavam que estava inacabado, apenas um monte de pedras. Quando Martinez disse às autoridades egípcias que queria escavar ali, as pessoas pensaram que ela estava louca. Deram-lhe 2 meses para encontrar algo. Apenas 2 meses. Mas ela sabia o que procurava. Sabia que se Cleópatra fosse a Ísis viva, gostaria de ser sepultada num templo de Osíris. O nome Tapostros Magna significa literalmente o túmulo de Osíris. Era perfeito. Então, ela começou a escavar e quase imediatamente provou que os céticos estavam errados. Não encontrou apenas pedras. Encontrou um depósito de alicerce que comprovava que o templo fora construído pelos ancestrais de Cleópatra. Encontrou moedas. Encontrou um belo busto de Cleópatra. Encontrou uma máscara que se assemelhava muito a Marco Antônio. Mas a grande descoberta foi a geografia. A área ao redor do templo é uma grade de calcário. É um terreno acidentado. Mas Martinez percebeu que o solo não era firme em todos os lugares. Havia poços, dolinas e uma estranha lenda entre os moradores locais sobre túneis que levavam ao mar. Quanto mais fundo ela cavava, mais o templo começava a se parecer com uma fortaleza para os mortos. Eles encontraram um cemitério fora dos muros do templo, mas não era um cemitério camponês. As múmias estavam enterradas de frente para o templo. Essa é uma história impressionante. No Antigo Egito, era comum querer ser enterrado perto de uma pessoa poderosa, um rei ou um deus, para compartilhar de sua proteção. O fato de todos esses nobres estarem enterrados de frente para o templo significava que alguém muito importante estava enterrado ali. E então vieram os dados do radar. O radar de penetração no solo mostrou anomalias distintas, vazios, cavidades, linhas que pareciam corredores. Mas o deserto havia mudado. Terremotos haviam rachado o calcário. O lençol freático havia subido. Era um caos. Escavar ali era perigoso, mas Martinez era implacável. Ela encontrou o túnel de que falamos antes. Encontrou as línguas douradas e, em seguida, encontrou a área que o radar não conseguia penetrar, uma zona de alta densidade, protegida pelo que parecia ser uma barreira artificial. Aquilo não era apenas um buraco no chão. Era uma câmara subterrânea. E quando finalmente romperam a parede externa daquela câmara oculta, o ar que jorrou de lá não havia sido respirado por um ser humano desde os primórdios do Império Romano. Mas a câmara não estava vazia, e o silêncio estava prestes a ser quebrado. O alerta sobre metal líquido. Vamos voltar àquele momento na câmara. A equipe está lá, a poeira rodopiando sob os feixes de luz das lanternas. No centro está um enorme sarcófago de granito preto. É imenso, esculpido em um único bloco de pedra. E o polimento é tão perfeito que parece molhado. Mas há algo errado. O sarcófago não está apenas selado com argamassa.
A análise da vedação revela traços de outra coisa: chumbo. E sob a tampa, os sensores detectam um fluido. Ora, na China antiga, imperadores às vezes eram enterrados com rios de mercúrio. Era raro, perigoso e caro. No Egito, era quase inédito. Mas aqui, as leituras estavam fora de controle. Por que cercar um corpo com metal líquido tóxico? Há 2 motivos. Primeiro, preservação. Segundo, proteção. Mercúrio é mortal. Se um ladrão de túmulos tentasse quebrar a tampa, seria envenenado instantaneamente. Era uma armadilha. Uma barreira biológica projetada para manter as pessoas afastadas. A equipe teve que ser extremamente cuidadosa. Eles não podiam simplesmente arrombá-lo. Usaram endoscópios, minúsculas câmeras que serpenteavam por frestas microscópicas no lacre. O que viram no monitor os deixou apavorados. Dentro do sarcófago, flutuando em uma mistura de resina e aquele estranho fluido metálico, havia 2 figuras. Não uma, 2. Estavam envoltas em linho que escurecera com o tempo, mas o ouro por baixo era inconfundível. Uma figura era menor, feminina. Usava um pingente em forma das asas de Ísis. A outra era maior, masculina. Sua cavidade torácica estava dilatada, suas costelas curvadas para fora de uma forma que sugeria um processo ritualístico de embalsamento muito específico. Entre elas, havia um cilindro de bronze. O corpo estava gravado com espirais e serpentes, um estojo para pergaminho, mas estava selado por fusão. O detalhe que desafia todos os relatos antigos é o posicionamento. A história romana diz que Antônio morreu primeiro e foi sepultado. Depois, Cleópatra morreu e foi sepultada com ele. Mas a análise forense da disposição do corpo sugere que ambos foram preparados juntos, ao mesmo tempo. Isso contradiz a cronologia do suicídio. Implica um ritual, um pacto. Sugere que talvez Antônio não tenha simplesmente se atirado sobre a própria espada. Talvez, só talvez, eles tenham tomado juntos um elixir, uma poção preparada pelo sacerdote do templo para suspendê-los, preservá-los, para conduzi-los à próxima vida como deuses. E então, há a inscrição na parte interna da tampa, visível apenas para a pequena câmera. Não era uma oração comum. Era uma maldição, mas não o tipo de maldição da múmia que vemos em filmes de Hollywood. Era um decreto legal. O texto não descrevia os ocupantes como mortais, mas como manifestações do horizonte. Isso muda tudo. Significa que os sacerdotes de Tapoceros Magna estavam envolvidos. Eles ajudaram a esconder a rainha. Construíram o túnel, selaram a sala com mercúrio, criaram uma cápsula que sobreviveria à purga romana. Mas é aqui que a coisa fica assustadora. Atrás do sarcófago havia outra abertura, um túnel menor e mais escuro, que levava a uma sala circular. E o que havia lá dentro não era um tesouro. Era uma coleção de guardiões que nunca deveriam ter sido vistos. O verdadeiro segredo não eram os corpos. Era aquilo que os observava. Um aviso gravado nos ossos. A equipe rastejou até a câmara final. O ar ali era seco, eletrizante. As paredes eram circulares e esculpidas na pedra. Havia 36 nichos. 36 nichos. E em cada um deles repousava um crânio humano. Mas não eram apenas cabeças decepadas. Eram limpas, polidas e cobertas por uma fina camada de pó de ouro. Estavam dispostas em um círculo perfeito, todas voltadas para dentro, em direção a um pedestal central. Este é o detalhe que desafia os relatos. Nenhum historiador romano jamais mencionou um círculo ritual. Nenhum registro da morte de Cleópatra menciona sacrifícios humanos ou crânios guardiões. Isto é algo mais antigo, algo mais sombrio. O número 36 é significativo. Na astrologia egípcia, existem 36 diáconos, grupos de estrelas que nascem e se põem, controlando o destino dos faraós. Esses crânios não eram apenas ossos, representavam as estrelas. Era um mapa celestial, feito de restos humanos. O pedestal central estava vazio, mas tinha sulcos. Sulcos espirais, profundos. Parecia que algo deveria estar ali. Talvez o cilindro de bronze encontrado no sarcófago. O Dr. Martinez observou que a acústica daquela sala era bizarra. Se você sussurrasse de um lado, o som se amplificava e atingia o pedestal central com força. Era uma câmara acústica. Alguns teóricos acreditam que os antigos sacerdotes usavam a ressonância sonora
para induzir estados de transe, ou até mesmo para energizar rituais. A vibração que a equipe sentiu anteriormente, a pulsação rítmica. Pode ser a geologia do túnel, amplificando as vibrações naturais da Terra através dessa sala circular. Toda a tumba foi construída como um enorme alto-falante, projetado para transmitir uma frequência, talvez uma oração, talvez um aviso eterno. A presença desses crânios sugere que a morte de Cleópatra não foi um ato solitário de autolesão. Foi um evento orquestrado em grande escala. Essas 36 pessoas, quem eram elas? Servos? Sacerdotes? Morreram para protegê-la. Fizeram parte da transição. Este foi um funeral de estado realizado em total segredo, enquanto os romanos a procuravam a poucos quilômetros de distância. A cerimônia é aterradora. Demonstra um nível de lealdade que Octavian não conseguiu quebrar. Mostra que a religião egípcia não apenas desapareceu, mas sim se tornou clandestina, literalmente. A equipe também encontrou vestígios de resina de lótus azul nos crânios. O lótus azul era um narcótico leve, um psicodélico usado em rituais para ver os deuses. A implicação é que esses guardiões foram para a morte voluntariamente em transe, acreditando que estavam protegendo a Ísis viva. É uma cena de devoção bela e horripilante, e prova que a história oficial de uma rainha assustada segurando uma serpente é uma grande mentira. Esta era uma rainha que comandava seu povo até mesmo na morte. Ela ordenou que um exército de mortos vigiasse seu sono. Mas se este é o túmulo, por que o mundo ainda não viu os corpos? A história reescrita. A ironia suprema. Sabemos onde fica o túnel. Sabemos exatamente onde está a câmara. Vimos o interior do sarcófago com câmeras de fibra óptica. Contemplamos a descoberta do milênio. Mas abri-lo de fato, trazer os corpos para a luz do sol, isso sim é um pesadelo geopolítico e científico. Primeiro, vamos falar sobre o perigo físico. Não se trata apenas de mover rochas pesadas. Trata-se de preservação. Se você expuser esses corpos ao ar livre depois de 2000 anos, eles podem se desintegrar em segundos. Já vimos isso acontecer antes. Você abre uma tumba, o oxigênio fresco invade o local e as múmias se transformam em pó negro antes mesmo de você conseguir tirar uma foto. Mas esta tumba é diferente. A mistura de mercúrio torna tudo 1 milhão de vezes mais complicado. Você não pode simplesmente drená-la. São toneladas de metal líquido tóxico misturadas com relíquias sagradas. É lixo perigoso, mas também sagrado. Um movimento em falso, um lacre rompido, e o mercúrio vaza. Se o nível de mercúrio cair muito rápido, a pressão muda. O sarcófago pode implodir, o teto pode desabar. É como tentar desarmar uma bomba. Mas a bomba é feita de história inestimável. E tem a política. É preciso entender o que está em jogo aqui. Encontrar Cleópatra é mais importante do que encontrar o rei Tutankhamon. É mais importante do que o Titanic. O rei Tutankhamon era um jovem rei. Morreu jovem. Ele não mudou o mundo. Cleópatra é uma lenda. Ela moldou o Império Romano. Foi a última faraó. Sua descoberta causaria uma explosão turística sem precedentes no Egito. Estamos falando de bilhões de dólares, mas também iniciaria uma guerra de palavras. Todos querem reivindicar sua autoria. Ela era grega, egípcia, africana. Por séculos, artistas e historiadores debateram sobre sua etnia e sua origem. O DNA dentro dessas múmias guarda a resposta. Resolveria o debate de uma vez por todas. Mas será que o mundo quer que o debate seja resolvido? Alguns grupos querem reivindicá-la como um símbolo do poder europeu. Outros a reivindicam como um símbolo da resiliência africana. Se o DNA provar que um dos lados está errado, isso causa raiva. Causa reação negativa. Alguns especialistas acreditam que o governo egípcio está apavorado com o que esse DNA possa revelar. Então o governo protela, os arqueólogos esperam, os advogados argumentam e a rainha dorme. E então temos que lidar com as teorias mais mirabolantes. Porque quando você contempla um túmulo tão avançado, é inevitável perguntar: era apenas uma sepultura ou um mausoléu? Pense na época. Cleópatra viveu durante o incêndio da Biblioteca de Alexandria. Ela viu a maior coleção de conhecimento humano se transformar em cinzas. Ela era uma erudita. Falava uma dúzia de idiomas. Era química e matemática.
Ela sabia que seu império estava em ruínas. Sabia que os romanos viriam para destruir tudo o que ela havia construído. Será que ela realmente deixaria os maiores livros do mundo queimarem? Será que deixaria os segredos dos antigos morrerem com ela? Ou será que ela guardou os pergaminhos mais importantes em seu túmulo? Muitos caçadores de tesouros acreditam que o cilindro de bronze, situado entre as múmias, não é apenas um texto religioso. Eles acreditam que seja um disco de backup. Pensam que Cleópatra selecionou os 100 pergaminhos mais importantes da grande biblioteca. Mapas do mundo, curas para doenças, projetos de máquinas, e os selou naquele cilindro. Se isso for verdade, abrir esse cilindro não mudaria apenas a história, mas também a ciência. Pode conter segredos médicos que perdemos por 2000 anos. Pode nos mostrar que os antigos conheciam as Américas, a eletricidade ou as estrelas muito antes de pensarmos. Mas a situação fica ainda mais sombria. Vamos observar a câmara acústica novamente. A sala com os crânios incrustados nas paredes. Uma tumba comum é silenciosa. É feita para repouso. Mas o projeto aqui, o formato específico da cúpula, a maneira como a água cria um ritmo constante, sugere que este lugar foi concebido para ser ativo. Engenheiros de som realizaram simulações nas dimensões do túnel. Descobriram algo perturbador. O túnel está sintonizado em uma frequência específica, 19 Hz. Essa frequência é conhecida como a frequência do medo. É uma onda sonora que os ouvidos humanos não conseguem ouvir completamente, mas o corpo sente. Ela causa pavor. Ela causa alucinações. Faz você se sentir como se estivesse sendo observado. Por que Cleópatra construiria uma máquina do medo? Uma teoria maluca sugere que era uma arma psicológica, uma armadilha para ladrões de túmulos. Qualquer um que entrasse no túnel sem a proteção adequada seria atingido por essa vibração de baixa frequência. Entrariam em pânico. Veriam fantasmas. Fugiriam, deixando a rainha sozinha. E então, ao Mercúrio. Presumimos que era para preservação. Presumimos que era para manter o corpo com uma aparência bonita. Mas os alquimistas da antiguidade viam o Mercúrio de forma diferente. Para eles, o Mercúrio não era apenas um metal. Era a prima mater, a matéria primordial, o líquido da vida. Há um grupo marginal de pesquisadores que acredita que o objetivo não era a morte, mas sim a suspensão. Observe a lenda do deus hindu Shiva, frequentemente associado ao Mercúrio e à regeneração. As rotas comerciais entre o Egito e a Índia estavam abertas. Será que Cleópatra conhecia essas tradições orientais? A teoria é a seguinte: o Mercúrio, combinado com a água salgada no cilindro de bronze, que atua como um condutor, cria uma espécie de bateria rudimentar, um campo de estase. Eles não estavam tentando mumificar o corpo para a vida após a morte. Estavam tentando suspender o corpo na vida presente. Estavam esperando o momento em que o mundo tivesse a tecnologia para despertá-los. Parece ficção científica. Parece impossível. Mas quando você observa a complexidade do mecanismo anti-terra, um computador grego antigo encontrado em um naufrágio da mesma época, percebe que essas pessoas não eram primitivas. Elas possuíam tecnologia que estamos apenas redescobrindo. Finalmente, há a teoria celestial. Mencionamos o alinhamento do túnel com as estrelas. Mas novos dados de radar mostram que o cilindro não se alinha com qualquer estrela. Ele aponta para o local onde a estrela convidada, uma supernova, apareceu no céu poucos anos antes do nascimento de Cleópatra. Alguns teóricos acreditam que o cilindro contém dados astronômicos, não apenas mapas, mas um aviso. Será que o antigo sacerdote egípcio previu um cataclismo, o impacto de um cometa, uma mudança na direção do movimento solar? Talvez Cleópatra não tenha se escondido no subsolo apenas para escapar dos romanos. Talvez ela tenha se escondido no subsolo para escapar de algo mais. Algo vindo do céu. E talvez, só talvez, aquele cilindro de bronze nos diga quando ela voltará. Neste momento, os arqueólogos estão reforçando o túnel. Estão injetando concreto para impedir o desabamento. Estão lidando com o vazamento de água. Estão se preparando para o dia em que poderão abrir completamente a sala. Mas até lá, a rainha espera. Pense na genialidade dela. Ela foi mais esperta que os romanos em vida. Ela seduziu os homens mais poderosos da terra. E agora, ela nos enganou na morte.
Ela se escondeu nas trevas por 2 milênios. Ela construiu um quebra-cabeça tão complexo que, mesmo com nossos satélites, nossos robôs e nosso radar de penetração no solo, estamos paralisados. Ela nos obriga a esperar em seus termos. Ela nos obriga a respeitar seus limites. Ela ainda é a rainha, e nós somos apenas convidados em seus portões. A descoberta em Tappus Serrus Magna prova uma coisa acima de tudo. A história geralmente é escrita pelos vencedores. Os romanos escreveram os livros de história. Chamaram-na de vilã. Chamaram-na de sedutora. Tentaram apagá-la da história. Mas a verdade é enterrada pelos mais espertos. Cleópatra não morreu por acaso. Ela se preparou. Ela calculou. Ela jogou a longo prazo. E olhando para nós agora, confusos, discutindo e apavorados, só de pensar em abrir aquela porta, fica bem claro que ela venceu. Então, da próxima vez que você ouvir a história da serpente na cesta de figos, não acredite na versão simples. Lembre-se do Mercúrio. Lembre-se do túnel. Lembre-se dos crânios. E pergunte-se, o que ela realmente estava esperando? Eis a grande questão. Se aquele cilindro contém as próprias palavras de Cleópatra, e elas contradizem tudo o que sabemos sobre Roma, estamos prontos para reescrever os livros de história ou preferiremos a lenda à verdade? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E se quiser mais segredos das areias, clique no botão gostei e inscreva-se no canal. Você não vai acreditar no que vamos encontrar a seguir.